Circle of Inevitability, capítulo 423. Encontro inesperado. Franca riu da reclamação de Jenna e respondeu: isso é normal. Contanto que você domine o método de atuação, o progresso vem rapidamente antes de chegar às sequências médias. O ritmo em que você economiza dinheiro geralmente fica aquém das despesas para comprar a fórmula da poção e os ingredientes necessários. Não se preocupe com o dinheiro. A sequência 7 do Caminho do Assassino é uma virada de jogo. Ela aumenta significativamente sua proeza de combate e habilidades de sobrevivência. Você está ciente da catástrofe potencial. Somente se tornando uma bruxa e empunhando a flecha do sanguíneo você terá uma chance de sobreviver e proteger as pessoas com quem se importa. Jenna ficou em silêncio por um momento, então ela xingou: você me instigou sem usar suas habilidades. Haha, é só como as coisas são. Vou compartilhar a fórmula da poção da bruxa com você agora. Vamos começar a nos reunir, disse Franca enquanto voltava para a mesa de centro, abria um pedaço de papel e rapidamente anotava as instruções. Jenna ficou ao lado dela, examinando as palavras em intis que tomavam forma. Enquanto isso, Jenna silenciosamente contabilizava suas dívidas. Incluindo a recompensa dada pelos purificadores e os ganhos do meu canto em salões, economizei quase 10.000 Verdor. De acordo com Franca e Ciel, uma fórmula de poção de sequência 7 pode custar entre 30.000 e 40.000 Verdor, dependendo da raridade. No mínimo, devo a Franca outros 30.000 Verdor, elevando o total para 60.000. Mesmo se eu vender a flecha do sanguíneo, não vou conseguir compensar. No futuro, terei que comprar vários ingredientes para a poção da bruxa, o que me custará mais de 30.000 Verdor. Droga! Não é de se espantar que tantos Beyonders nessas reuniões de misticismo pareçam estar sem dinheiro e mesquinhos. Quanto mais Jenna calculava, mais sua cabeça latejava. Se não fosse pela transformação tangível da poção e pelas habilidades claras e visíveis que ela concede, ela teria suspeitado que tinha caído em um golpe. Porque suas dívidas continuavam aumentando enquanto ela trabalhava mais. No passado, toda a sua família frequentemente se sentia sem esperança ao lidar com uma dívida de alguns milhares de Verdor. Mas agora, ela devia 60.000 a Franca, e não havia fim à vista. Mesmo com seu dinheiro e bens, ela ainda ficou aquém em 10.000 Verdor. Rangendo os dentes, Jenna decidiu deixar essas preocupações de lado por enquanto e lidar com elas depois de avançar para a sequência 7, bruxa. Franca rapidamente terminou de escrever a fórmula da poção da bruxa. Sequência 7, bruxa. Ingrediente principal: cada gota de sangue de um peixe demoníaco do abismo e um ovo de pavão ágata. Ingredientes suplementares: 80 ml de água purificada, 5 gotas de suco de estramônio, 3 escamas de um lagarto das sombras e 10 gotas de essência de narciso. Ela entregou o papel com a fórmula para Jenna e acrescentou em pensamento: evite reunir esses materiais no encontro de misticismo que frequentamos. Adquira-os da reunião que você descobriu e participou, assim como dos purificadores. Peça ajuda a Ciel também. Franca ainda estava no período de avaliação da seita das demônias e preocupada com potenciais espiões da organização secreta nas reuniões de misticismo. Se os participantes reunissem os ingredientes para a poção da bruxa, isso poderia levantar suspeitas. Em contraste, os purificadores eram uma fonte mais segura desses ingredientes, dada sua história de lidar com demônias. Eles definitivamente tinham as características correspondentes em reserva. Claro, Franca também ajudaria a investigar e reunir informações na Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelos Encaracolados, mas ela não podia informar Jenna sobre isso. Tudo bem,
Jena estava bem ciente da hostilidade da seita das demônias em relação a assassinas de fora como ela. Enquanto Jena memorizava a fórmula da poção da bruxa, Franca perguntou preocupada: seu irmão deixou Traer? Reconhecendo que os hereges estavam estranhamente quietos e recebendo a confirmação de um portador da carta dos arcanos maiores, Lumian e Franca sugeriram que Jena e seu irmão Julien se mudassem de Traer para outra cidade em Intis por 6 meses para monitorar a situação. Jena insistiu em ficar para passar um tempo com seus companheiros e prometeu avançar sua sequência rapidamente. Essa foi a principal razão pela qual ela aceitou o presente de Franca sem hesitação. Quanto ao seu irmão Julien, Jena queria genuinamente mantê-lo longe de outro desastre místico. Ela queria que ele vivesse uma vida segura e feliz, e estava ocupada instigando-o a deixar Traer. Jena não conseguiu evitar sorrir. Fui ao Porto Lézer no último final de semana. O Porto Lézer, situado no estuário do rio Isrenzo, era um dos principais portos de Traer para embarque de mercadorias para o mar. Franca ficou surpresa e feliz pela amiga. Você conseguiu instigar aquele sujeito teimoso? Sem revelar a verdade, Jena balançou a cabeça e disse: não. Mudei meus esforços de instigação para um alvo diferente. Descobri que o estaleiro onde Julien trabalha tem uma filial no Porto Lézer, então usei minha habilidade de instigação para convencer seu supervisor a propor um programa de intercâmbio técnico de 6 meses entre as fábricas. Também paguei para incluir Julien na lista. Eu só digeri a poção depois de instigar isso com sucesso. Droga, não importa o que eu dissesse a Julien, ele se recusou a ouvir. Ele até renegou sua palavra no dia seguinte após a instigação. Assim que seu supervisor emitiu a ordem, ele começou a fazer as malas. Depois de desabafar sua frustração sobre seu irmão, Jena olhou para Franca e acrescentou com um sorriso malicioso: os trabalhadores qualificados de Traer chegaram ao Porto Lézer no último final de semana. A viagem de volta de Lézer para Traer será meio ano depois para evitar o desastre em potencial. Franca, por que não descobrimos uma maneira de fazer com que mais pessoas deixem Traer e fiquem escondidas por um tempo? Elas não vão acreditar em nós mesmo se contarmos a verdade, Franca suspirou. Além disso, se mais pessoas forem embora, essas organizações de deuses malignos podem sentir e agir prematuramente. Se os Beyonders oficiais não estiverem preparados, isso pode levar a mais baixas. Não dito era o fato de que, combinado com as palavras de Madame Julgamento e a inteligência de Ciel, a Traer da superfície serviu para selar a Traer subterrânea. Todos na cidade contribuíram com sua força, e se muitos saíssem, o selo poderia enfraquecer, colocando os cidadãos restantes em perigo. Jena ficou em silêncio por um momento, preferindo não insistir no assunto. Sua criação e 6 meses de experiência a ensinaram a aceitar a dura realidade. Tudo o que ela podia fazer era salvar o máximo que pudesse dentro de limites razoáveis. Após uma pausa de cerca de 10 segundos, Jena disse pensativamente: quando instiguei o supervisor a propor o programa de troca, notei que muitas fábricas vizinhas tinham arranjos semelhantes. É por isso que tive um exemplo para usar e tive sucesso sem muita dificuldade. Agora que penso nisso, poderia ser um esforço secreto dos Beyonders oficiais para reduzir a população no distrito comercial? É certamente possível, Franca considerou por um momento antes de hesitar em acrescentar mais. O que ela queria dizer era que também poderia ser orquestrado pelo Clube de Tarot ou a Igreja do Tolo. Madame Justiça, uma portadora de carta dos arcanos maiores no domínio do espectador, era bem adequada para tais assuntos. Franca se absteve de dizer isso porque ainda não havia contado a Jena sobre a crença dela e de Ciel no Senhor Tolo.
Inicialmente, ela havia planejado visitar a Catedral do Tolo nas docas Lavigny com Jenna, mas não ousou fazê-lo quando ficou sob o escrutínio da seita das demônias. Sim, terei que fazer Ciel levar Jenna para as docas Lavigny. Se ela aceitar a fé do Senhor Tolo, ela estará mais segura no futuro. Os pensamentos de Franca se voltaram para Lumian. Reticências. Em uma carruagem de 4 rodas e 4 lugares, navegando pela floresta e terras agrícolas, Lumian, vestido em um terno formal casual, olhava pela janela para a colheita dourada, com a mente divagando. O mês passado tinha sido seu período mais tranquilo nos últimos 6 meses, mas ele não achou esse lazer agradável. Ele aproveitou cada oportunidade para digerir a poção de piromaníaco. Isso incluía visitas ao grande necrotério no distrito da ilha para ajudar a cremar cadáveres, enterrar lixo grande abandonado, aventurar-se no subsolo para usar chamas para intimidar equipes de contrabandistas que passavam, garantir com sucesso indenização de seguro para pequenos comerciantes em dificuldades por meio de incêndios, rastrear e incinerar alguns criminosos procurados e despertar o desejo entre muitos de deixar trair e explorar oportunidades em cidades vizinhas. Essa sequência de ações levou Lumian à beira de digerir completamente a poção de piromaníaco. Pode levar apenas mais meio mês, uma semana ou talvez até menos. Hoje, Lumian recebeu um convite do Conde Puffer para visitar seu castelo do Cisne Vermelho como convidado. No mês passado, a família Sauron organizou 5 reuniões, uma no castelo, uma para caça, 2 para bate-papos casuais em uma cafeteria e uma para um baile de máscaras em uma casa abandonada. Lumian tinha participado de todas elas, mas nada significativo tinha ocorrido. A única exceção notável era que Puffer Sauron não tinha jogado a torta do rei novamente. Onde está o espião que Gardner Martin mencionou? A Associação das Cavernas não fez outra aparição. Eles acreditam em mim? Ele redirecionou seus pensamentos da terra agrícola quase em fase de colheita e contemplou o convite para o dia. O que o intrigou ainda mais foi a promessa de Gardner Martin de monitorar secretamente cada reunião organizada pelo Conde Puffer. Então, onde Gardner poderia estar escondido neste momento? Sob o sol da tarde, a carruagem chegou ao seu destino. Lumian olhou para o castelo bege, manchado com manchas de sangue antigo. Passando pela porta imponente e pelo vasto átrio, ele chegou à elegante sala de estar no primeiro andar, adornada com um tapete vermelho escuro e felpudo. Puffer Sauron, vestido com um casaco de veludo vermelho, estava conversando na entrada com outro convidado quando Lumian chegou. O olhar de Lumian congelou. O convidado ao lado do Conde Puffer não era alguém que ele esperava ver. Vestido com trajes de caça, com o que parecia ser cabelo tingido de vermelho, sobrancelhas castanhas afiadas e olhos penetrantes, era Albus, outro membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Como membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue sob o comando do oficial comandante Gardner Martin, Lumian estava bem ciente de suas identidades e objetivos. No entanto, Albus era enigmático e raramente visto no distrito comercial, apenas fazendo aparições em reuniões para uma refeição gratuita. Quem é? Lumian não escondeu sua confusão. Ele está aqui para me ajudar a completar minha missão? Puffer Sauron apresentou com um sorriso, um novo amigo. Ele se juntará a nós em nossas reuniões com mais frequência. Nesse momento, Puffer se virou para Albus, cuja expressão parecia bastante desagradável, mantendo o sorriso. Seu nome completo é Albus Médici. Ponto.